Mas não quer dizer que você contribui no teto, você vai se aposentar no Vai ser no teto. teto. Porque às vezes a gente só pensa assim, ai, quando eu me aposentar. Mas peraí, e se eu faltar? O que vai acontecer, né? Mas assim, a gente não tem cultura de planejar a vida financeira, fazer planejamento sucessório, que é bastante importante, né? E aí o previdenciário, então, nem se fala. Você já parou pra pensar como vai ser a sua vida quando você se aposentar? Você pode pensar que falta muito tempo, mas é uma semente que você começa a plantar agora. Na verdade, já deveria estar plantando. E hoje, muito provavelmente você, assim como eu, além de me preocupar com a minha aposentadoria, eu me preocupo com a aposentadoria das pessoas que eu amo. Meus pais, meus sogros, nós precisamos falar sobre isso. Esse é Uma Jovem Senhora, o podcast da Claves, da Escola da Mulher Interessada, e hoje nós vamos receber a advogada Thaisa, especialista em direito previdenciário, para nos dar as melhores dicas de como se aposentar e ter um futuro tranquilo. Bem-vinda, Thaisa, ao nosso podcast. Thaisa que também é Clavisete, vale a pena dizer. Ah, claro, na minha apresentação, inclusive, eu ia falar isso. Eu sou Thaisa Oliveira, sou advogada especialista em direito empresarial e direito previdenciário. Atualmente, eu atuo exclusivamente na área previdenciária, que foi onde eu me encontrei. É a minha paixão, assim, eu realmente adoro o que eu faço. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um pouquinho. Maravilhosa. Thaisa, eu sei que no direito a gente tem, né, muitas opções, assim como na medicina. Como que você escolheu o direito previdenciário? Que você falou que você é apaixonada. Por que você escolheu exatamente essa vertente? Olha, eu posso dizer que eu fui escolhida, na verdade. Eu atuava com direito bancário quando eu tive o primeiro contato com o direito previdenciário. E aquilo me chamou a atenção, especialmente por um caso de um familiar do meu pai. Ele era executivo de uma grande empresa, ganhava super bem e tudo mais. E se aposentou muito jovem. Ele se aposentou com 49 anos de idade. E aí a gente, né, tinha aquela questão de fator previdenciário antes da reforma da Previdência. E o fator derrubou a aposentadoria dele lá embaixo. Então, assim, ele não se importou naquele momento porque ele continuou trabalhando. Né? Como ele era jovem, ele continuou trabalhando e estava tudo bem aquele valor de aposentadoria para ele. Só que aí, uns anos depois, ele se desligou da empresa e aí que a coisa ficou feia. Sentiu. Aí que a gente sentiu, assim, eu ainda morava com ele, né? Então, assim, foi ali que eu falei, gente, não pode acontecer isso, sabe? As pessoas têm que se atentar para essa situação. A gente nunca pensa que a gente vai depender da Previdência, a gente não quer depender da Previdência, mas acontece, né? Para a grande maioria das pessoas. E aí as coisas mal planejadas, né, tendem a não dar tão certo. Então, assim, a gente se viu numa situação familiar, financeira complicada. Hoje, graças a Deus, já tá tudo em ordem, mas foi um susto, né? Foi assim, falei, gente, as pessoas não devem passar por isso. Elas têm que ter a possibilidade de planejar a aposentadoria, planejar como vai ser a vida financeira quando parar de trabalhar. Porque o fato é, muita gente se aposenta, continua trabalhando, né? E aí, naquele momento, não sente, mas depois vai vir essa conta. Claro que uma hora você vai ter que parar de trabalhar, né? Ainda Exato. que eu sou muito a favor de continuar trabalhando para exercer a cabeça, mas é muito bom, tá? Enquanto isso não é uma obrigação, né? Se você tem que estar idoso, de repente não saudável, né? E ter que trabalhar para garantir um sustento, ter a obrigação para complementar a renda, né? Então, isso é muito complicado. O ideal é que você, com a sua aposentadoria planejada no mundo perfeito, que você consiga se organizar, ter uma estratégia para se aposentar bem. E é importante falar aqui também, né, que a gente tem que entender primeiro. Eu vou confessar aqui, eu sou muito leiga nesse assunto, talvez porque eu saí do Brasil já faz uns 5, 6 anos, e talvez, tá, você vai me corrigir. Eu sempre pensava assim, sair, vou parar de pagar o INSS, né? Como se eu fosse garantir. Agora que a gente tá conversando, eu falei, ai meu Deus, será que eu tenho que voltar a pagar o INSS? Olha o desespero. Então Não, vamos vamos começar falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Medo, tá? Clavisetes Tá, interessadas que estão fora do Brasil, fiquem atentas, porque você acha que isso não é para você, mas também é, né? com Então, o que é, certeza. tá? Exatamente. Como que a gente pode explicar a Previdência Social? O que é a Previdência Social? Resumindo, INSS, é isso? O que é a previdência social no contexto geral, tá? Eu sempre traduzo como um seguro, tá? Porque realmente é um seguro, só que ele é obrigatório. A gente faz seguro de carro, seguro de casa, sempre pensando em não usar, né? Às vezes precisa. E a previdência social nada mais é do que um seguro obrigatório para aqueles que exercem uma atividade remunerada, tá? Então, assim, tem muita gente aí na informalidade, ou às vezes até não informal, mas autônomos, profissionais autônomos, médicos, dentistas, advogados, arquitetos, que não contribuem, mas eles são obrigados a contribuir, né? E as pessoas às vezes não têm essa informação, essa consciência, né, da obrigatoriedade deste seguro. E ele não é, importante a gente falar, pensando exclusivamente na aposentadoria.
né? Ele acaba cobrindo outros riscos, como, por exemplo, a maternidade, que a gente tem o salário maternidade, uma situação, às vezes, de uma invalidez ou de uma doença que você tem que se afastar do seu trabalho, você acaba ali tendo esse auxílio do governo. Então, assim, eu sempre gosto de comparar como um seguro. A única diferença é que este é obrigatório para quem exerce uma atividade remunerada. E quem não exerce? Né? Como é que fica? Fica desprotegido? Não necessariamente, né? A gente tem a possibilidade de fazer aquelas contribuições facultativas, que é o caso de um estudante que não tem renda, de uma dona de casa. Então, assim, a gente consegue ainda segurar pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho, tá? Então, basicamente, é isso. Muito bom. E aí, isso é muito importante que a Tá falou, porque eu sinto que as pessoas. Não é interessante que a gente tenha conhecimento, né? É muito mais fácil para o governo que a gente não saiba das regras, não sabe como funciona, porque a gente acaba deixando dinheiro na mesa e direitos na mesa, né, tá? Então, E é o que assim, você falou. desculpa, Pode falar. pode falar. Imagina. Não, é isso mesmo, assim, acaba deixando muito dinheiro às vezes, né? A gente pega casos de pessoas que não sabem que tem direito àquele benefício, que podia ter ficado afastado do trabalho e tudo mais, recebendo um benefício. A gente tem pessoas que não têm noção que elas têm direito a uma pensão por morte, né? Às vezes, assim, o homem é que mantém a casa e tal, mas a mulher trabalhava e tal, a mulher falece, ele não precisa daquele benefício, ele nem sabe que ele tem direito à pensão da mulher dele, né? E acontece, a gente acha que não, mas acontece, já peguei vários casos. Inclusive de contribuições equivocadas, né? A gente tem aí várias possibilidades de contribuição, mas basicamente, tá? Um contribuinte individual, que é o profissional autônomo, ele tem que contribuir numa alíquota de 20% do salário dele, da renda dele. Só que nós temos a possibilidade, a depender do valor do salário, de contribuir no plano simplificado, que é uma alíquota de 11%. Então, assim, por que eu vou contribuir com 20% se eu posso, em determinados casos, não é para todo mundo, contribuir com 11%? Pensa a economia, a diferença que isso dá. Então, a gente acaba, quando a gente faz um estudo da aposentadoria, o planejamento previdenciário, que a gente chama, a gente acaba levantando todas essas informações e economizando muito dinheiro. E assim, às vezes não só economizando, tá? Às vezes a gente fala assim, olha, talvez seja interessante pagar num valor maior e tal, que você vai ter um benefício melhor no futuro. Pode acontecer da gente ajustar para os dois lados. Vamos pagar menos, ou uma alíquota diferente, ou vamos pagar mais, vale mais a pena. Então, assim, é bem interessante a gente analisar todas essas possibilidades. Tá. Então, o profissional autônomo, isso é muito interessante, porque quando a gente é funcionário CLT, teoricamente já desconta da nossa folha de pagamento, a gente não sabe muito bem. Agora, se você é profissional autônomo, né? Ou MEI, de repente, eu acho que MEI também tem que pagar, né? Tá. Isso, só que o MEI tem uma situação peculiar, né? Porque eles pagam uma alíquota de 5%, é bem reduzida, e paga em cima do salário mínimo e tal. Tem como a gente contribuir ali com outro salário, desde que tenha uma outra fonte de renda, tá? A gente aí tem que se enquadrar certinho, que o MEI é bem específico. Mas também é obrigatório, né? E também está seguro com todas o direito a todos os benefícios previdenciários que a gente tem no Brasil. Muito bem. Antes da gente entrar no papo aqui de seguindo, eu queria só esclarecer uma coisa. Também não tem milagre, né? Eu acho que se a gente paga pouco, a gente lá na frente vai, quando se aposentar, né, tá? Eu acredito que como é que é essa conta? A gente contribui anos com 20% do salário. Quando se aposenta com quanto? Mas eu entendo que não tem como a gente pagar pouco e querer receber muito depois, né? Excelente pergunta, Lari, até porque muitas pessoas contribuem no teto do INSS achando que vão se aposentar com o teto do INSS. E não é bem por aí, tá? Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos uma base de cálculo que a gente pegava os 80% maiores salários de contribuição para fazer a média do salário de benefício daquele segurado. Agora, a gente pega 100%. Então, qual é a diferença? Antes, eu excluía 20% que me prejudicava, dos menores salários. Isso melhorava a minha média. Agora não. E o nosso, basicamente, tá? Não é todas as regras, mas a maioria das regras de aposentadoria que a gente tem hoje, que são as regras de transição que a gente chama, fazem por a média e 60% dessa média. Então, digamos que sua média seja o teto. Só que a gente vai tirar aí 40%, a gente vai vir para 60%. Aí você fala, nossa, mas eu não vou aposentar nunca, então, no teto da Previdência? Não, você pode, desde que você contribua há muito tempo. Então, assim, basicamente, a cada ano de contribuição, você aumenta 2% no seu no valor do seu benefício. Então, se você contribuiu um ano a mais que precisava, você vai para 62. E assim por diante, tá? Então, assim, você pode chegar
no teto, mas não quer dizer que você contribui no teto, você vai se aposentar no Vai ser no teto. teto. Exato, Uhum. muitas pessoas têm essa falsa impressão e acabam tendo uma surpresa desagradável lá na frente, né? Ou tá, por exemplo, né, é normal que as pessoas vão crescendo na carreira. Então, de repente, ela cresceu para um nível de gerência, ganha um salário melhor nos últimos anos apenas, antes de se aposentar. E ela vai achar que, nossa, mas claro, eu estou contribuindo nos últimos 5 anos, 10 anos, só que você contribuiu 20, ganhando um salário muito menor, né? Então, É, é complicado esse. Tem que pensar nisso exatamente. mesmo, né? A gente cria uma expectativa ali, né? Com Uhum. relação ao nosso nível de vida atual, a nossa contribuição atual, e acaba se frustrando lá na frente. Mas assim, ó, o que, que a gente tem? A gente tem muitas possibilidades hoje, a gente tem muito acesso à informação, né? Tem vários profissionais que estão aí dispostos a ajudar nessa parte de planejamento, porque eu sempre falo, Lari, a gente não tem a cultura, né, de se planejar, no geral, no Brasil. Uhum. Agora isso está melhorando, graças a Deus, mas assim, a gente não tem cultura de planejar a vida financeira, fazer planejamento sucessório, que é bastante importante, né? E aí o previdenciário, então, nem se fala. É assim, a última coisa que a pessoa vai pensar, porque a gente não pensa enquanto a gente não precisa, né? A gente quer Uhum. pensar lá quando vai precisar. Não, eu vou pegar o seu gancho, que eu acho que a Ah, gente não se planeja no geral, sabe, Thaisa? Porque. E isso é normal da pessoa, mas a gente tem que ficar muito atenta. A gente não se planeja com a aposentadoria, a gente não pensa que nada mal vai acontecer, igual você falou. É uma questão de invalidez também. Ninguém sabe quando a gente vai ficar doente. Ninguém sabe em caso de morte. Ninguém sabe quando. A gente pensa que só vai morrer quando ficar velho, né? Como se exato. fosse proibido ou impossível morrer jovem. E a gente às vezes tem família, tem filhos. Então, garantir a contribuição, garantir que você está fazendo tudo certinho, é importante, né? Não, com E eu acho certeza. também que isso até acho engraçado até na Claves, por exemplo, que, olha, eu vou contar uma fofoca aqui. A moça, quem tá na Claves faz tempo, Thaisa, aí ela enrolou, ela conheceu um homem maravilhoso no Réveillon, ela que falou, tá? Não sou eu, não. Ela falou, Larissa, o cara era dono de uma galeria maravilhosa, não sabia falar nada com ele. Eu falei, tá vendo? A gente espera as coisas acontecerem assim, espera a necessidade para fazer Para alguma coisa, pensar sabe? sobre aquilo, né? Para pensar sobre aquilo, exatamente. Só que às vezes E é muito mais do que tarde. pensar, mais do que pensar, a gente tem que agir. Né? Não adianta a gente ter essa preocupação e não buscar informação. Até pegando esse gancho que você falou, a gente nunca sabe quando vai morrer, se um filho vai precisar, não vai, né? De um benefício. Dentro do planejamento previdenciário, a gente tem a possibilidade de fazer um planejamento familiar também, que a gente chama de planejamento previdenciário familiar. O que seria isso? Só para exemplificar, vou pegar um caso, tá, de um cliente meu, sem citar nomes. Mas Tá. basicamente, ele é um empresário que ele não vai precisar de aposentadoria. Né? Se Deus quiser, tá tudo bem, tem patrimônio, tem previdência privada e tá tudo certo. Mas aí ele fazia uma contribuição, que ele tinha um prolabore da empresa de 2 salários mínimos. E fazia contribuição em cima desses 2 salários. E aí eu fui investigar, porque né, às vezes tem alguma razão fiscal. Eu tive que conversar, lógico, com o contador dele para avaliar a situação e tal. Peraí, vamos ver, a gente não pode reduzir para um salário mínimo, de repente, e em vez de contribuir 2 para ele, contribuir para a esposa? Por quê? Porque se ele faltasse, né, a esposa iria receber um valor que não é o valor de 2 salários mínimos por conta daquela média, daquele cálculo Claro. todo. E se ela faltasse? Né? Então, assim, ele está ali contribuindo em cima de 2 salários, ele não vai ter a retribuição de 100% disso. Agora, contribuindo um salário para cada um, ele vai ter 100% de retribuição, né? Porque ele pode receber uma aposentadoria da esposa e lá na frente se aposentar. E ele pode acumular esses benefícios, né? As pessoas têm muitas dúvidas, assim, eu posso ter 2 aposentadorias? Em regra, não. Mas uma aposentadoria e uma pensão por morte você pode ter. Você pode Claro. acumular. Tem gente, né, que assim, às vezes trabalhou na iniciativa privada, depois foi para um concurso público, está vinculado a um regime próprio de previdência, que também pode ter 2 aposentadorias, uma em cada regime, né? Que a gente tem diferença para servidores públicos. Então, assim, a gente tem que avaliar todas as situações. Por exemplo, fui servidora pública, né? Fui exonerada, saí, não quis mais ficar, fui para iniciativa privada. Eu posso pegar aquele tempo que eu contribuí lá e trazer para cá para melhorar minha aposentadoria? Pode, a gente tem formas de fazer isso, né? E tem formas de avaliar se isso é viável financeiramente ou não, né? Então, é bem interessante assim a gente se preocupar com essa situação, inclusive pensando na família, né? Porque às vezes a gente só pensa assim, quando eu me aposentar. Mas peraí, e se eu faltar? O que que vai acontecer, né? Exatamente. Tá, agora que você tá falando, eu tava pensando numa coisa aqui do lado de empresária, porque
Eu tive um CNPJ, tive funcionária, pagava tudo em dia, e uma coisa me chamou a atenção é que quando eu fui dar baixa no CNPJ, foi coisa de pouco tempo, mas as guias que eu paguei do INSS, quando fui dar baixa na empresa, milagrosamente não apareciam algumas como pagas. E eu tive que ir atrás dos recibos para provar que elas sim foram pagas. O que me chamou muito a atenção é que foi coisa de pouco tempo, sabe? Assim, 2 anos. Imagine as coisas que ficam há 10 anos atrás. Por isso que quando a gente, empresárias, né, guardem todos os comprovantes, porque é muito estranho. Eu achei tudo muito suspeito de terem sumido esses comprovantes dentro do sistema. E pra gente, como sendo funcionária, tá? Como que acontece isso? Se o sistema, se o INSS não recusa algum pagamento, isso afeta no teu cálculo da tua pensão, da tua aposentadoria. Com certeza, Lari, muito bem lembrado, e assim, excelente a sua pergunta. Acontece, infelizmente, muito isso, tá? Acontece lógico, quem é contribuinte individual, que é o caso dos empresários, dos profissionais autônomos, você tem que guardar esses comprovantes. E não só isso. Eu indico sempre acessar o meu INSS. Tá? É um aplicativo, você entra com a senha do gov.br e lá você consegue ver o seu extrato previdenciário, que é o CNIS que a gente chama. Lá você vai ver se as suas contribuições estão realmente vinculadas ao seu CPF, ao seu NIT, que é o número do trabalhador e tal. O que pode acontecer, tá? Pode acontecer da pessoa ter dois NITs, dois números, dois CPFs não tem como, mas dois NITs tem como. Uhum. E no passado, a gente fazia inscrição por esse NIT. Então, assim, eu já peguei vários casos da pessoa falando assim, eu tenho contribuição no banco tal, que faliu não sei quantos anos atrás, e não. Vou buscar no extrato, não tem. Não, peraí, o que aconteceu? Então, a gente tem formas de buscar esse outro NIT e vincular os dois, tá? Então, assim, geralmente quando acontece de faltar tempo de pessoas empregadas, segurados empregados, pode ser isso. Ou pode ser que realmente a empresa não contribuiu, né? Porque E aí você tem que ir atrás da empresa. você tem que ir atrás da empresa, assim. A gente tem, lógico, se você tem a sua carteira anotada, bonitinho, você consegue comprovar por meio dos olerites que você trabalhava na empresa. Então, é sempre importante guardar essa documentação. Olha A aí, eu gente quero ver quem guarda esse olerite. Gente, eu não guardo. Eu trabalhei quantos anos eu não guardei um olerite? E você já entrou no extrato Não entrei, previdenciário para acabei de ver? notar aqui que tem que entrar no INSS. Olha isso, porque depois, Thaisa, tem gente até que empresas fecham, né? E se você não tá com tudo certinho, né? Então é bom aqui, atentas, frequentemente você dá uma olhada, principalmente em empresas pequeno, médio porte, né? Empresas multinacionais, muito grandes, a gente Exato. espera que siga todas as regras, mas empresas familiares, pequenas, às vezes desorganizado, às vezes algum problema interno. Eu não guardo lerite, E gente, desesperada agora. não, mas depois dá uma olhada lá. A gente dá uma conversada e resolve seu problema. Não, a gente sempre tem uma forma de resolver, tá? Eu sempre falo isso. Por exemplo, eu não tenho mais minha carteira de trabalho. A gente tem como buscar fichas financeiras, a gente tem como buscar informações junto ao Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente tem que buscar Bem documentação bolado. para trazer essa comprovação, tá? Mas, assim, basicamente, se você tem a sua carteira anotada, sem nada rasurado, né? Tudo na ordem cronológica certinho, a gente consegue garantir o seu benefício só com a sua carteira, mesmo que o seu empregador não tenha feito a contribuição. Porque a obrigação é dele e a obrigação de fiscalizá-lo é do INSS, né? Você não tem a obrigação de fiscalizar o seu empregador. Mas, assim, sempre bom, então, guardar essa documentação, tá? Quanto mais documento a gente tem, mais fácil fica, né? Menos Uhum. burocrático. E nós temos vários outros problemas aí no decorrer do nosso extrato previdenciário, da nossa vida contributiva. Por exemplo, a Larissa, ela identificou que não tinha algumas contribuições que ela tinha pago ali. Foi lá e resolveu o problema. E se ela não identificasse? E se ela não fechasse essa empresa, se essa empresa ficasse aberta por anos? E, de repente, o contador, por algum equívoco, contribuiu no NIT de uma outra pessoa ou não contribuiu, né? Pegou o dinheiro ali da empresa Uhum. com o pretexto de fazer contribuição e não fez, porque também acontece, infelizmente. E aí, como é que resolve? Ou realmente não fez, a Larissa se apertou por algum motivo, deixou de contribuir com a empresa aberta, funcionando, e aí? A gente pode fazer uma contribuição retroativa, né? Que é uma indenização que a gente chama. Então, a gente faz um ajuste nesse extrato previdenciário para vir contar esse tempo de contribuição para que você não perca esse tempo de contribuição. E tudo isso a gente consegue avaliar se vale a pena fazer, se não vale. Mas é obrigatório. Tudo bem, é obrigatório. Só que o INSS pode te cobrar só de 5 anos para trás, se ele identificar que você não pagou. Então, assim, será que vale a pena eu pagar o tempo que está prescrito? Vai me beneficiar? Não vai? A gente consegue avaliar tudo isso, tá?
Então a gente sempre indica, e assim, para quem que é o planejamento, né? Todo mundo tem dúvida, eu vou me aposentar e eu preciso fazer, né? Negativo, você tem que fazer É, agora. Para você exatamente. não perder dinheiro no decorrer da sua vida contributiva, ou às vezes até no momento de você pedir a sua aposentadoria, porque o que, que acontece? Como a gente tem várias regras, basicamente, tá? Antes da reforma da Previdência, eu podia me aposentar por tempo de contribuição ou por idade. Agora, quem está assim, entrando no mercado de trabalho agora, depois da reforma, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Acabou essa mamata, né? É por Só idade. vai Até quanto que tá a idade, então? Vamos ver. Eu nem sei a idade, gente. Volta. para Quanto que é mulheres mesmo? 62 anos Ah, e para homens 65 anos. E hum, os dois têm que ter pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. menos Isso 15. na aposentadoria por idade, tá? Tá. Aí você vai falar, nossa, Thaisa, mas você está falando que então a gente não vai poder se aposentar por tempo de contribuição? Vai. Quem tem contribuições antes da reforma, que estava inscrito na Previdência antes da reforma, ainda vai entrar nas regras de transição, que a gente chama. E aí nós temos várias regras, tá? No mínimo 4, mas tem casos de pessoas que podem ter 6, direito a 6 regras, com datas diferentes, com fórmulas de calcular diferente. Então, às vezes, você contribui um pouquinho a mais, uns meses a mais, ou um ano e pouco a mais, e você melhora muito o valor da sua aposentadoria, porque você vai atingir os requisitos, vai cumprir os requisitos de uma outra regra, né? Uhum. E é isso que as pessoas não têm informação. Então, assim, por isso que é importante, assim, é obrigatório você fazer antes de pedir a sua aposentadoria, mas é importante você já pensar nisso desde agora, para fazer tudo certinho, tudo, né, correto. Mas Pode falar. basicamente é isso, né? Então, assim, a importância da gente ter consciência, eu sempre falo, né? Esse estudo, ele traz segurança na decisão. Até porque também muitas pessoas não sabem. A gente não pode pedir aposentadoria, sacar o benefício e depois se arrepender. Falar assim, eu não quero mais essa regra, eu quero Pediu, outra. pediu. Pediu e sacou o benefício, porque se você pedir e não sacar, tudo bem. Você consegue cancelar e tudo mais e vida que segue. Mas se você sacar, não tem como você voltar atrás. Então, assim, já aconteceu também casos de clientes que se atentaram para isso, não sacaram, vieram, fizeram planejamento para daí sim decidir se vai sacar, se não vai, se tá tudo bem, se tá tudo certo. E importante a gente falar que não é uma coisa assim, eu não posso revisar o meu benefício. Você pode revisar, tá? Mas você pode revisar a forma de cálculo, se tem algum erro no cálculo, alguma coisa assim de concessão. Mas em termos de regra, se você optou por aquela regra, você não pode mais abrir mão dela, tá? Então, assim, é bastante importante estar seguro, né, da decisão que você está tomando. Então, consulta antes. E tá, eu acho muito interessante falar aqui que nós, claro, né, o meu público é majoritariamente feminino, então falamos de mulheres aqui. E eu fico um pouco preocupada porque, principalmente as mulheres, eu li isso num livro da Natália Arcuri, se eu não me engano, outro dia, e ela falava, mostrava por números como as mulheres se aposentam muito pior que os homens, né? Acredito que tem vários fatores. Claro que quem está se aposentando agora são provavelmente nossas mães, né? Enfim, vós, mas principalmente mães, que muitas não trabalharam, né? Eram donas de casa ou mães, o que não quer dizer que não trabalharam fora, né? Trabalharam e muito, mas dentro de casa e não tinha remuneração formal, né? E eu Exato. vejo que nós ainda, algumas de nós, ou muitas, ainda optamos por também, ou pelo menos tirar uns anos sabáticos para curtir a maternidade, né? Enfim, ou cuidar mesmo da casa. Como que fica essa situação para que a gente não. É muito importante falar isso entre mulheres, né? Como é que a gente pode se cuidar ali? Não ficar tão dependente só do marido. Isso entra no que você falou, que olha, acho que toda mulher deveria também, dona de casa ou mãe, mas também contribuir. Não ficar esperando só, porque tô com uma dúvida já aqui maravilhosa. Se você se separa, você tem de. Sabe, você que foi muito tempo casada com uma pessoa que te provia as coisas. Quando Aham. separou, a pessoa morreu, ela te dá pensão ou não dá pensão pra você? Perfeita a sua pergunta, Larissa. Eu até não tinha pensado de falar sobre isso, mas é uma dúvida comum, tá? E o que que acontece? Se você recebe uma pensão alimentícia desse seu ex-marido, tá? Isso judicialmente, tá? Não adianta ser informal, ela tem que ser uma pensão formalizada, homologada lá pelo juízo da família e tudo mais, da vara de família. Você consegue sim receber essa pensão, tá? Mesmo que o seu ex-marido venha a falecer. Só que aí a gente tem
esse ponto de atenção, né? Às vezes termina a relação ali, tudo bem e tal, nem entra com ação para fixar uma pensão e etc, para, né, uma pensão alimentícia. Amigos, né? Amigos sem Exato, contratinho. É. tá tudo bem, né? Vou te ajudar e tal, na informalidade. Acontece alguma coisa com a pessoa, complica a sua vida. Então, assim, você E vai se a ter direito pessoa a receber casar? sim. Hã? Mas calma, e fofoca. Aí se o cara casar com outra pessoa, as duas têm Divide a direito, uma tem pensão. direito. Divide, vai cortar o seu dinheiro, moça. Presta atenção, hein? Olha, olha, olha. Divide, divide a pensão. Inclusive, tá? Não precisa ser casado. Se tiver união estável, se conseguir comprovar a união estável, também elas vão dividir a pensão daquele cara. Então, ficar atenta aí, meninas. Atentas. O ideal, então, tá, seria cada contribuir, né? Mesmo que você esteja Isso, trabalhando dentro de casa, me refiro, né? Como mãe, enfim, isso, às vezes voltando à não mãe, mas sua. cuidando da família, claro, você contribui também. Exato, né? Voltando a essa questão que você tinha perguntado antes, aí a gente tem a possibilidade da contribuição facultativa. Você pode até falar assim, eu não preciso, porque, né, o meu marido trabalha, tá tudo bem, ele tá me sustentando, isso e aquilo. Só que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, você fazendo essa contribuição, digamos, eu vou fazer um hiato aqui, eu vou pegar 2 anos sabáticos para cuidar dos meus filhos. Tudo bem. Você pode contribuir, você deixa de trabalhar, passa a contribuir como facultativa e você continua assegurada pela Previdência Social. Ou seja, se porventura você vier se acidentar, se você ficar doente, se acontecer alguma, ou sei lá, de repente uma nova maternidade, você vai estar coberta por aqueles riscos sociais que a Seguridade Social garante pra gente. Então, assim, é extremamente importante fazer esse esforço de permanecer contribuindo, tá? E aí, o valor da contribuição, né? Muita gente tem dúvida. Se eu trabalho, tudo bem, eu sei o valor da contribuição porque é uma alíquota em cima da minha remuneração. Mas e se eu não trabalho? Se você não trabalha, você escolhe. Então, assim, isso é muito legal, né? Hum. Te dá a possibilidade de escolher ali o valor que você quer contribuir dentro dos limites da Previdência Social, que a gente tem o salário mínimo, né, que hoje é R$ 1.518, e o teto da Previdência, que é 8.000 e alguma coisinha, 8.100 e alguma coisa. Então, assim, dentro deste parâmetro, você pode escolher o valor que você quer contribuir. Tá, e aí, só para entender, então, a contribuição do teto, que é 8.000 e... Quanto que eu teria que pagar e por quanto tempo, mais ou menos, para eu conseguir me aposentar com 8.000? Vamos lá, boa pergunta. Ó, se Estamos você for pensando no máximo. Ah, se você for uma contribuinte individual, uma profissional autônoma, uma empresária, para você se aposentar por tempo de contribuição, se você ainda tiver essa possibilidade, né? A sua contribuição tem que ser tem que ser 20%, uma alíquota de 20%, tá? Que dá uns 1.600 e alguma coisa, em cima do teto da Previdência Social. Mas, como a gente falou anteriormente, se você for se aposentar por idade, digamos que a melhor opção para você é por idade, ou que você não vai conseguir, vai ter que trabalhar muito tempo ainda para conseguir preencher as regras da aposentadoria por tempo de contribuição, aí você pode vir para o plano simplificado, que é 11%. Então você economiza uma grana, né? E é uma diferença considerável, quase metade do valor, que você pode investir em outra coisa, numa previdência privada, ou fazer um outro tipo de investimento. Então, assim, é bem interessante a gente avaliar isso. E a sua pergunta com relação a quanto tempo que eu preciso, né, para chegar lá no teto do INSS e tudo mais. A gente não tem como te responder sem analisar o caso. Tudo depende. Mas, basicamente, tá? 40 anos de contribuição. Só isso. no máximo. Para o máximo, tá? Mas, assim, claro que tem casos e casos, né? A gente tem casos de trabalho especial, de pessoas deficientes, a gente tem outras regras. Mas, nas condições normais de temperatura e pressão, 40 anos de tempo de contribuição. Então, assim, é muito tempo. E aí você tem que avaliar se realmente vale a pena você buscar isso, né? Meu Deus, tá. Agora tá, tô um pouco preocupada com a minha situação, que eu sei também que é de várias clavisetes e até interessadas que estamos fora do Brasil, então. No meu caso, eu posso, então, contribuir, eu todo mês. Eu acho interessante falar isso, né? Tem que ser uma decisão, não é bagunça. Vou pagar um mês, vou pagar, não vou pagar 5 meses. Vou pagar um mês, não vou pagar 5 meses. Não, é melhor nem fazer, né? É comprometer-se a gerar a guia ali do INSS todos os meses e pagar o mesmo valor. É isso, né? É isso. É importante até a gente falar sobre isso, Larissa, porque a gente tem aí um período de carência, né, para os benefícios, que geralmente é de 12 meses. Então, assim, não adianta falar, vou contribuir esse mês e o mês que vem, e Vou aí ficar depois grávida. eu vou ficar grávida. Se bem que para grávida ainda dá,
tá? Pro grávida Grávida ainda dá dá, mas com certo, outra porque condição. para outra coisa não. Por exemplo, se aí eu vou fazer uma cirurgia, eu não vou conseguir trabalhar, então eu vou contribuir 2 meses aqui e vou conseguir meu benefício. Negativo, não vai não. A gente Você tem, não e é a tem única outro pessoa detalhe. malandra, não, exatamente. Não dá pra falar de malandragem. Não, e outro detalhe é que assim, o que você falou é bem coerente. Não adianta contribuir um mês, o outro não. Não adianta contribuir em atraso, tá? Porque essas contribuições em atraso, elas vão até contar para o seu tempo de contribuição, tá? Só que elas não vão contar para o seu tempo de carência. Então, por exemplo, não adianta eu chegar lá com 62 anos de idade, eu tinha empresa aberta, então eu tenho como comprovar que eu tinha renda, e aí eu vou pagar esses 15 anos que eu preciso tudo de uma vez só, para eu poder me aposentar. Não, você precisa ter 180 meses de carência. O que é a carência? É aquela contribuição feita em dia. Então eu preciso de pelo menos ter contribuído 180 meses em dia para eu conseguir essa aposentadoria, porque senão fica muito fácil de burlar o sistema, né? Vamos combinar. Então a Claro. gente tem regrinha sim, tá? Importante essa contribuição sempre em dia, não falhar. Ah, mas eu me apertei. O que eu faço? Quando você já tem ali uma qualidade de segurado, que é no mínimo aquelas 12 contribuições mensais em dia, você pode até ficar alguns meses, tá? No caso do contribuinte individual, é 6 meses. Você pode ficar 6 meses sem contribuir e você ainda mantém a sua qualidade de segurada. Então, assim, você ainda vai estar coberta se você eventualmente precisar se acidentar ou ficar doente, algo assim. Mas a gente sempre indica fazer o máximo esforço, nem que você tenha que contribuir num valor menor, no caso de uma facultativa, que nem no seu caso, Lari. Você está fora do Brasil, você fechou sua empresa aqui. Nos Estados Unidos você não tem vínculo empregatício, você não tem contribuição, não contribui, né? Eu tenho empresa aqui, né? Mas é Ah, você muito tá com a vida empresa louca aberta aí. aqui. É, mas é bem vida Ah, louca aqui o negócio. Aqui você não tem tá. direito pra nada, né? Aqui você tem que Não, trabalhar mas até morrer, não tem licença maternidade, não tem nada, enfim. é bem diferente, é bem diferente. Mas a boa notícia, Larissa, é que os Estados Unidos ele tem um acordo com o Brasil para vocês contarem em tempo recíproco, tá? Então, se você estiver contribuindo nos Estados Unidos, você pode puxar esse tempo para o Brasil depois. Mas digamos que, tá, o seu projeto de vida seja continuar morando nos Estados Unidos o resto da sua vida. Posso aposentar nos dois países? Pode, né? Você pode fazer uma aposentadoria. Ai, desculpa. No seu caso, não, porque a gente tem um acordo. Mas digamos que você esteja num país que não tem acordo, tá? Com o Hum. Brasil. E aí você pode aposentar nos dois países? Aí você pode fazer essa aposentadoria dupla. Você contribui como facultativa aqui no Brasil, porque você não tem nenhum vínculo empregatício aqui, tá? E aí você faz sua contribuição normal no país onde você mora. E você pede a aposentadoria lá e pede a aposentadoria aqui. Não tem nada que te impeça de fazer essa contribuição aqui, tá? Quando você mora num país que não tem acordo com o Brasil. Aí tem países que têm acordo com o Brasil, mas você tem uma certa dificuldade de ingressar no sistema previdenciário do país por alguma razão. Aí você pode também fazer contribuição aqui no Brasil, tá? Porque você não vai conseguir se vincular à previdência daquele país. Nós temos muitas clavizetes aí, né? Que Em moram no muitos exterior, lugares, muitos muitos países, esse é lugares. muito A gente international. levantou 13 lugares, né, Larissa? 13 países que a gente acha, 13, identificou fácil. Pode ser que tenha 13 mais. países, exatamente. E assim, desses 13, somente 6 têm este convênio, né? Hum. Vou pegar aqui a minha listinha para eu Tá, não. pega, porque A eu minha também vou pegar a cola. minha. Ó, Estados Unidos, França, Chile, Itália, Portugal e Suíça, tá? Tem acordo com o Brasil. E aí tem que procurar um profissional para poder fazer essa transferência de tempo. Basicamente, como que funciona? No país que você pedir a sua aposentadoria, eles têm uma compensação. Como eles têm esse acordo, eles vão compensando. Então, tipo assim, eles pagam proporcional, tá? E aí compensa, por exemplo, eu pedi minha aposentadoria no Brasil, eu moro na Suíça. Pedi minha aposentadoria no Brasil. A Larissa também mora na Suíça e pediu a aposentadoria dela na Suíça. Então, eles vão compensar esses pagamentos e depois um país paga para o outro no final do acerto deles ali. Mas basicamente é isso, tá? Cada país fica responsável proporcionalmente ao tempo e ao valor de contribuição que você fez em cada um deles. Eu quero só chamar Nós, aqui na chincha, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que vai passar a vida fora, né? Ah, eu vou viver e morrer nos Estados Unidos, eu vou viver e morrer na Suíça, eu vou viver e morrer no Chile. Ô, princesinha, você é brasileira. Se der um pepino em outro lugar, a sua família está no Brasil, você vai para o Brasil, e aí você vai chegar lá de mala e cuia,
entendeu? Então, assim, não deixa. Agora eu tô pensando aqui, eu falo, a gente fica tão pensando nos próximos 5 anos, né? E aí? Eu não sei o que vai acontecer daqui 10, 15 anos. Mas eu tenho certeza que eu sou brasileira e que se eu precisar ir pra algum outro lugar, vai ser pro Brasil, né? Exatamente, a hora que apertar, né? Se apertar, Exatamente. A pra gente onde espera você que vai não correr? aperte, mas se apertar, Amém. exatamente. Exato. Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Aproveitar essa oportunidade e fazer essa contribuição e aproveitar, inclusive, que vocês podem fazer essas contribuições é, num valor que vocês escolham, né? Que isso é uma. Não é todo mundo que pode, né? Aquele que é empregado não escolhe quanto ele vai contribuir, Exatamente. né? Que E tem o uma outra salário coisa, mensal. e uma outra coisa tá muito interessante é que nós que estamos fora do país, a gente tem uma vantagem maravilhosa, que é a questão do câmbio, né? É receber Então em a gente, dólar, né? Receber. exato, receber em dólar e pagar uma taxa em real, ou receber em euro e pagar uma taxa em real, enfim. Então fica também aí Fica bem a interessante dica. para vocês, né? Interessante. Essa contribuição, assim, acaba não pesando muito no orçamento, considerando que vocês têm renda em moedas mais fortes, né? A grande maioria, pelo menos. Exatamente. Então, é bem interessante pensar nessa possibilidade, né? E a E para os Tá, você maridos falou também, né, gente? Vamos pensar maridos nos maridos também. também. Exatamente. Filhos, né? Também que a gente agora já tá na fase de procriar. Ô, tá. Uma coisa também que eu achei interessante é que você, em um momento, citou sobre previdência privada. Você falou, cara, se eu tentar reduzir essa alíquota, é interessante, ela pega o resto e coloca na previdência privada. Então, não é que você seja contra, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui é que é importante talvez ter os dois e não botar todos os ovos em uma galinha só. Não, ovos em uma galinha não. Eu sempre falo ovos em uma galinha, ovos na cesta. Ai, gente, você bota ovos na galinha ou na cesta? A galinha bota ovos, a gente bota ovo na cesta, é isso. Ah, não, é isso mesmo, Larissa. Assim, ó, eu sempre falo que uma coisa não exclui a outra, tá? E bem pelo contrário, elas se complementam. Tanto é que a previdência privada é uma previdência complementar, né? Previdência privada complementar. Então, assim, se você tem a possibilidade de fazer uma previdência privada, é muito legal, né? Porque o que você tem de garantia ali? Que você vai ter o retorno daquele dinheiro no momento que você precisar, seja você sacando o valor que você investiu ali, seja você se aposentando depois e recebendo um valor mensal até o fim da sua vida e tudo mais. Aí você vai ter que escolher, tem as regrinhas lá específicas da previdência privada. Mas a grande diferença, né? Que na previdência privada você não tem a questão da cobertura de outros riscos sociais, né? Não só a idade, assim, a sua aposentadoria e tal. Mas se você ficar, por exemplo, fizer uma cirurgia, ficar 2 meses sem trabalhar, a previdência privada vai te pagar alguma coisa? Ela não vai Não. te pagar, né? Então, assim, há casos de invalidez até sim, você consegue, né, receber o valor e tal, às vezes até com uma isenção de imposto de renda, dependendo do caso. Mas, assim, a gente tem uma cobertura muito maior na previdência social. Mas isso não quer dizer que não seja importante você ter previdência privada ou ter outros investimentos, né, que possam te garantir uma estabilidade financeira no futuro. Esses dias eu vi o Ricardo Amorim falando sobre a previdência, que não está se sustentando, né, está gastando mais do que entrando dinheiro, aquela situação toda. E quando o Ricardo Amorim fala, a gente escuta, né? A gente para escutar, Para pra ver, exatamente. com certeza. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu fiquei bem reflexiva sobre isso. E muitas pessoas acham que a previdência vai quebrar, eu não vou receber meu benefício, o que eu vou fazer? Eu vou perder todo esse dinheiro e tudo mais. Não acredito que seja o caso, tá? Por quê? Nós somos um país que a gente se preocupa muito com os direitos sociais, tá? Inclusive, o direito à previdência está previsto na Constituição, é super difícil de mudar. Nenhum governo vai ter peito para ir lá e falar assim: não, nós não vamos ter mais previdência. Então, assim, eu acho muito difícil. O que acontece, já tem acontecido e vai passar a acontecer com mais frequência. A gente vai ter mudanças na legislação, né? As coisas vão ficar mais difíceis. Que nem a gente aposentava com as mulheres com 60 anos de idade, agora já é 62. Daqui a pouco vai para 65, né? Não sei. Pode ser 64, 68, a gente nunca sabe. E aí o governo, para manter a previdência, ele precisa mudar as regras e aumentar a arrecadação de impostos. Então, assim, a gente acaba pagando essa conta, né? No fim, é a gente que paga mesmo. Mas eu não tenho preocupação de assim, eu não vou receber meu benefício porque o INSS, a Previdência Social, não vai ter dinheiro para me pagar. Né? Não é assim. A gente às vezes se preocupa, né? Ver alguma notícia, ver alguém entendido falar sobre o assunto
Mas é muito mais profundo do que isso. De fato, a gente gasta muito, né? O Brasil gasta muito com a Previdência Social, que além da Previdência, a gente tem a assistência social, que né, a gente acabou não falando sobre isso, mas a gente tem o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que é para aquelas pessoas que não contribuíram e para que elas tenham um benefício no caso de serem pessoas de baixa renda ali, que têm uma situação de miserabilidade, sendo idosa ou deficiente, tá? E qualquer tipo de deficiência ou a idade avançada. Nesse caso, seria 65 anos. Então, assim, eu nunca contribuí, eu vou aposentar? Não. Mas talvez, dependendo da sua situação de vulnerabilidade econômica, de hipossuficiência, você possa receber um benefício assistencial. Então, assim, a diferença dele é que ele é sempre de um salário mínimo, ele pode ser retirado a qualquer momento, enquanto a sua aposentadoria não, né? Você sendo concedida a sua aposentadoria, estando tudo correto, eles não podem revogar. E o benefício assistencial, não. Então, a gente tem essa conta também, né, que o governo acaba pagando. E o que eles estão fazendo? Eles estão cada vez mais fechando o cerco, dificultando, criando regras, né, requisitos mais difíceis de serem cumpridos. Mas, assim, dizer, a gente vai quebrar, né, eu não vou conseguir receber meu benefício, não é o caso para as próximas décadas, tá? Com certeza não vai, a gente não vai viver isso. Muito bem. E uma coisa só que eu acho interessante falar também, a gente revisou um pouco esse tema na parte de desigualdade social, a gente teve uma aula na classe sobre isso, com um economista, e ele só também explicou a questão da crise que a gente tem na natalidade, né? A gente tá hoje, com a qualidade de vida, né, tá? A gente tá vivendo mais. Então, antes, o INSS pagava para você por alguns anos e você morria naturalmente. A pessoa morria, né, naturalmente. Exato. Hoje, as pessoas estão vivendo muito mais, então, claro que não existe milagre. Claro que talvez a gente agora tenha que trabalhar um pouco mais, porque nós estamos cheios de saúde com 60 anos, com 62, né? Eu acho, tá, Graças que, a Deus. graças a Deus, os 60 anos hoje, gente, é o novo 50, né? Exato, exato. A gente tem tecnologia, a gente tá incentivado a fazer esporte, comer melhor. A vida é diferente. Esteticamente, nós somos diferentes. Se eu pegar a foto da minha avó com 60 anos e a da minha mãe com 60 anos, é muito diferente, né? Então, isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é uma exclusividade do mundo inteiro, né? E eu acho que, dentre tudo, os direitos trabalhistas no Brasil, como eu tô falando, eu tenho poder, lugar de fala, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, onde é zero, eu acho que eu estou em um dos piores países com relação a direito trabalhista, né? Então, temos que valorizar, né? Temos que Com valorizar o que o certeza. Brasil dá. E isso que você comentou, Larissa, é importante a gente frisar que não só a nossa população está vivendo mais, a nossa expectativa de vida é maior hoje em dia, como a gente está contribuindo menos. Por quê? A internet, especialmente, trouxe a possibilidade de muitas pessoas se desvincularem de um emprego formal e trabalharem na informalidade. Então, a gente cai a arrecadação, né, da Previdência por conta disso, porque a pessoa acaba ali não contribuindo. Então, basicamente, a gente tinha uma pirâmide certinha e a gente está vindo para a inversão da pirâmide, menos pessoas contribuindo, né, e as pessoas vivendo mais tempo. Então, a gente está tendo uma inversão da pirâmide aí bem considerável, que está influenciando nisso, com certeza. Mas assim, o governo sempre dá um jeitinho, né? Nem que seja para aumentar um pouquinho o imposto, dificultar as regras, mas assim, é obrigatória a contribuição. A gente precisa contribuir, precisa pensar nisso. A gente precisa pensar num futuro sem surpresas, né? E às vezes essa surpresa pode ser negativa, a gente quer evitar isso. Exatamente. E a questão aqui da reforma, então, tá, da Previdência, né? Eu vou confessar para você, eu estou sabendo que tem reforma tributária, reforma da Previdência. É isso que você falou um pouco, é o governo tentando fazer com que as contas fechem, né? E como isso afetou as aposentadorias? Então, você comentou que talvez para as pessoas que estão começando a trabalhar agora, porque nós aqui, gente é tudo 30 a mais, né? A gente já começou a trabalhar. E então nós, e talvez os nossos pais, a gente não tá tão afetada nisso. Então, tá? Ou os nossos filhos serão afetados? Todo mundo foi afetado, tá? Tirando quem tinha direito adquirido aí, que já cumpria as regras antes da reforma, que foi em novembro de 2019, todo mundo foi afetado. Uns mais, outros menos. A nossa faixa etária aí, que já era vinculada à Previdência Social, a gente teve algumas dificuldades, assim, no quesito de aumentou um pouquinho o tempo de contribuição. Por exemplo, faltava um ano para eu me aposentar por tempo de contribuição.
tá? Antes da reforma. E aí? Deu a reforma, eu tenho tempo? Não tenho. Por que eu tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir um pedágio, tá? De pelo menos 50% desse período. Então, eu vou trabalhar 1 ano e 6 meses. Agora, se eu tinha mais, se faltava mais tempo, mais do que 2 anos para eu me aposentar na data da reforma, esse pedágio passa para 100%. Então, digamos que eu faltasse 3 anos, agora vai faltar 6 anos. Então, assim, e temos ainda também uma regra, tá? Que a gente tem uma idade mínima ali, que antes a gente não tinha idade. Você completava, a mulher completava 30 anos de contribuição, não importava se ela tivesse 45 anos, ela se aposentava, né? Porque antigamente a gente podia contribuir com 14 anos, teve um período que a gente podia contribuir com 12 anos. Hoje é a partir dos 16, tá? Mas assim, então há a possibilidade de uma pessoa lá em 2019, com 45 anos de idade, ter 30 anos de tempo de contribuição e se aposentar super jovem, né? Lógico que é aquela questão que tinha um fator previdenciário, derrubava bastante o valor e tudo mais, mas existia essa possibilidade. Hoje já não mais. A gente já tem idades mínimas, cada ano é uma idade, tá? A gente vai somando aí um tempinho a cada ano que passa. E a gente também tem a regra de transição de pontos. Então, assim, que você tem que somar sua idade com o tempo de contribuição que você tem e atingir um determinado valor. Para a mulher hoje, tá, em 2025, é 92 pontos. Então, digamos, se eu tenho 50 anos de idade, não tem como, né? Eu ter 50 anos de idade e 42 anos de tempo de contribuição. Uhum. Então, assim, você tem que ter, sei lá, uns 60 anos de idade, ter 30 e poucos de contribuição para você se aposentar por essa regra. Mas ela ainda é de tempo de contribuição. Agora, os nossos filhos, né, que vão começar a contribuir aí depois da reforma, ou até o pessoal mais jovem aí, dos 16, 15, 16 anos, eles não vão ter essa possibilidade. Aí eles só vão poder se aposentar por idade mesmo. E, assim, outra questão bastante relevante que mudou, assim, que prejudicou, né, o segurado, foi a questão da base de cálculo, né, que antes a gente tirava 20% das piores contribuições e fazia a média sobre as 80 maiores. Agora é 100%, né, a partir de julho de 94, tá, que a gente conta, a gente usa nossa base de cálculo a partir de julho de 94, que foi quando teve a mudança do plano real e tudo mais. Então, basicamente, foram essas regras, assim, né, não ter mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, foram as coisas que mudaram, mais relevantes. A idade da mulher, a base de cálculo e essa questão de não ter mais a aposentadoria por tempo de contribuição para os novos filiados à Previdência Social. Importante a gente frisar isso. Dando um resumo aqui, o que eu acho que eu vou dar uma resumida e você me corrige, para ver se eu validei aqui mentalmente o que a gente falou. Então, basicamente, não vai quebrar a Previdência, eles sempre vão dar um jeito de manter. O Brasil é um dos maiores referências em termos de direito trabalhista. Previdência e INSS, né? Não é só sobre aposentadoria, é sobre outros benefícios, incluindo aí a sua licença maternidade, pensão por morte, o que mais, tá? A gente Saúde, tem também os doença. benefícios, o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, né? Ou por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, mais conhecida como aposentadoria por invalidez. Nós temos auxílio-reclusão também, né? No caso de para menores, assim, de 21 anos, pode ter direito ao auxílio-reclusão. Se o pai ou a pai, mãe de mãe. Exatamente. Tem uns requisitos bem específicos, você tem que ter ali uma renda baixa, tem que ter uma carência de 24 meses, mas não é para todo mundo, né? Mas também é um risco social que está seguro, né? Na falta aí do pai ou da mãe, em razão de eventual reclusão. Basicamente é isso, né? Que a gente tem esses benefícios ao longo da nossa vida. Ou seja, também, que ela lembrou aqui, tem a carência, não adianta achar que bonitinha vai pagar hoje e amanhã vai ter os benefícios, tem que esperar a carência, cada coisa tem uma carência diferente, né? Você pode estar deixando dinheiro na mesa, e eu acho interessante, então, reforçar que às vezes estamos falando para nós, jovens senhoras interessadas, e também para a nossa família, né? Tá, eu tô aqui, muito provavelmente, os pais de vocês que estão assistindo, escutando, estão em vias também de se aposentar, né? Ou aposentaram, mas tem alguma coisa que não tá fechando, você também pode revisar, né? Tá, assim, vamos ver se tá tudo certo, se o valor tá batendo. Claro.
Exato, é. Quando a gente já tem um caso de aposentadoria e a pessoa está insatisfeita, né? Fala assim, ah, não pode ser esse valor e tal. Pode ter algum erro? Pode. Então, assim, a gente faz análise, né? Os profissionais do direito previdenciário e especialistas, eles fazem análise para verificar se está correto o cálculo da concessão do seu benefício. Porque o que acontece também, muitas vezes? Naquele extrato previdenciário que a gente comentou, que você vai pesquisar o seu Ai, caso meu lá, Deus, vou ver hoje. ele traz lá no final algumas siglas de problemas que tem. Então, às vezes, você tem ali um vínculo que você era empregada, você contribuía bonitinho e tal, e a empresa não contribuía. Aí você saiu da empresa, entrou com uma ação trabalhista, para fazer com que a empresa reconheça o seu tempo de trabalho, alguma coisa assim, e contribua, faça suas contribuições. E a empresa faz de forma extemporânea, que a gente chama. Aquilo ali entrou ou não entrou? Então, assim, o INSS acaba cometendo muitos erros, tá? Às vezes eles erram a nosso favor, às vezes contra. Porque o erro, ele não tem um viés, É né? Assim, a gente randômico, fala que né? o servidor não erra de propósito, né? Ele Uhum. pode errar para te beneficiar ou para te prejudicar. Então, a gente tem como revisar sim, né? Ajustar, ver se tudo foi realmente computado. O que acontece muito, tá? Depois da reforma da Previdência, nós temos algumas concessões equivocadas de benefício. Por quê? Quem tem tempo sobrando, por exemplo, eu me aposentei depois da reforma, tenho 62 anos, mas eu tinha 20 anos de tempo de contribuição. Eu precisava de 15 anos. Eu posso excluir 5 anos que não me beneficiam, às vezes, no cálculo, né? E, assim, às vezes o INSS vai lá e faz a concessão com um cálculo considerando os 20 anos. Então, assim, se tem um ponto positivo da reforma, que eu acho que não vai durar muito tempo, é esse Então ponto. aproveite. Aproveitem. Que você pode excluir o que você tem a mais de contribuição que acaba não te beneficiando, sabe? Então, assim, a gente tem muitos erros nesse sentido, de de período que você tem em contribuição que não foi computado, tá? Porque não precisou, o que estava redondo lá eles usaram, o que sobrou não usou, mas aquilo te beneficia. Ou tá sobrando, você podia tirar e excluir e não foi excluído. Então, assim, tem que avaliar, é importante sempre, né, a gente a primeira coisa é o planejamento. Agora, se você já se aposentou, peraí, vamos ver se tá tudo certo, o que a gente pode revisar aqui, o que dá para mudar, se a gente consegue ajustar alguma coisa. E às vezes até acrescentar tempo, às vezes acrescentar um tempo rural que não foi acrescentado, né? Muita gente, né, trabalhava na área rural, na chácara lá da família e tal, no sítio da família, e aí foi para a cidade, começou a contribuir e se aposentou. Mas vem cá, e aquele tempo de rural? A Uhum. gente pode contar aquele seu tempo também, né? Que você não precisa ter contribuído, dependendo ali do tamanho da propriedade rural, se não tinha funcionários e tudo mais. Então, tudo isso é analisado. Por isso que eu falo que o planejamento, ele é fundamental, ele é obrigatório. E a gente faz um mapeamento da vida contributiva. E não só da vida contributiva do efetivamente pago. É do que você não pagou e que a gente pode ajustar e a gente pode resolver, entendeu? Então, é bem, bem importante mesmo. Uma estratégia, adorei, tá? E reforçando aqui então que nós falamos, mulheres, né? Se você tá curtindo a maternidade maravilhosa, mas tente contribuir. Se você optou por cuidar da casa, legal, mas tente contribuir. Não vamos contar com coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Que pode ser a gente querendo ou não. Gostaríamos de manter um casamento, não sabemos, não conte com isso. A gente acha que a condição hoje financeira boa vai ser a condição de amanhã. A gente espera que sim, mas e se não for? Garanta o básico, né, para você viver com dignidade quando você envelhecer. Quem está morando fora do Brasil, você é brasileira, né? Se acontecer alguma coisa, você pode ir para a nossa casa oficial, que é o Brasil. Então também é bom você não esquecer desses aportes, né? Então, como a Tá falou, tem alguns países que até são muito propícios, que tem essa parceria com o Brasil, né? Que ajuda. Então, super, super interessante. E eu vou colocar na minha listinha voltar a contribuir, então, porque realmente eu achava que, não sei. Não sei. Inclusive, Larissa, vamos fazer o seu planejamento, né? Vamos fazer um planejamento, vamos já Para marcar, ver com querida. quanto Adorei. você vai contribuir. O que vai ser Vamos interessante para quanto? você? Maravilhoso. E eu também vou querer revisar dos meus pais também, porque eles se aposentaram e continuaram trabalhando. Eu acho uma palhaçada você ser aposentado, continuar trabalhando e ter que seguir pagando INSS e esse dinheiro não vai pra ninguém, né? Não Ou vai seja, para não volta ninguém. pra você.
Exato, foi o caso do meu pai, que aposentou lá baixinho, continuou contribuindo com um salário super alto no teto, né? Ele recebia mais do que o teto, então assim, ele contribuía no teto da Previdência Social, e esse valor não vai ser retribuído para ele. Né? Então, por isso que assim, tem que avaliar muito bem se realmente tem a necessidade de se aposentar naquele momento. Né? Ainda mais quem continua trabalhando. Mas assim, vamos Maravilhoso. revisar sim, Larissa, vamos ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, Adorei. se os Menina, vou cálculos entrar aqui foram corretos. vou entrar no meu INSS, mas já tô até com medo. Ai, meu Deus. Não, vai dar tudo certo. O bom é que você é organizada e se tiver alguma coisa pra gente ajustar, fica fácil. A gente ajusta muito bem. É. Tá, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, se você estiver vendo, eu vou deixar como encontrar, tá, o Instagram dela. Mas como é que você tá ali no Instagram pra quem estiver escutando? É thaisoliveira.adv, tá? Thaisa Lá com tem o Z. link com Z, é T-A-I-Z-A. Lá tem o link pro meu WhatsApp profissional, tá? Então, assim, fica bem fácil da gente se comunicar. E as Clavizettes, né? Eu estou no grupo ali, tentando interagir quase que diariamente. Mas é só me chamar ali, estou à disposição para caso tenha alguma dúvida, tenha ficado alguma dúvida, né? Podem me mandar que a gente vai esclarecendo aí na medida do possível. Eu quero, né, Larissa, agradecer a oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante, de informar as pessoas, né, sobre essa possibilidade. Muita gente não sabe que pode fazer isso, que pode planejar, que pode levantar se tem alguma coisa errada, né, na sua documentação, no seu histórico previdenciário. Então, eu quero agradecer e é uma honra dividir essa mesa com você, que é uma pessoa que eu admiro muito e que eu aprendo muito. Eu espero que hoje eu tenha ensinado um pouquinho. Ensinou tudo, muito obrigada, amei. É um prazer dar esse espaço aqui para a Clavizetes. Fico ainda mais feliz, né? Quando é Clavizete, amo. Aprendi muito, não sabia metade do que você. Nem metade, acho que eu sabia 10% do que você falou. E eu adorei, tá? Bom, te vejo aí nas próximas aulas. Muito Com obrigada. certeza. Eu E que sigam a agradeço. Tati no Instagram. Tchau, tchau. Para de Tchau, tchau, gravar aqui. pessoal.